Muito bem. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo para a nossa meditação de hoje, neste tema da igreja perseguida. Mateus 24, nós vamos ler o verso 14 para a nossa meditação. Mateus 24, o verso 14 para a nossa meditação, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 24, o verso... A partir do verso 14... o verso 14. Palavra do Senhor que nos diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou ler de novo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós vamos meditar hoje sobre a missão que será cumprida. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, pede isso aí no seu coração para que você escute a voz de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra aberta diante dos nossos olhos, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor que se revela a nós aqui na tua palavra, Pai, na tua intenção de nos ensinar, na tua intenção, ó Pai, de provocar o nosso coração, ó Pai, a fim daquilo que nós devemos fazer, pensar, da forma como nós devemos agir, que em nome do Senhor Jesus nós sejamos inspirados agora pela tua palavra, Senhor, e que ela realize, Senhor, a tua obra em cada um dos nossos corações. Senhor, em nome do Senhor Jesus, alcança o nosso coração pela tua palavra e usa este servo pecador e imperfeito, mas usa conforme o teu querer e alcança o coração do teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, nós vamos meditar hoje, brevemente, sobre a missão que será cumprida. Há um tempo, não sei se já faz um ano, né? Mas eu falei aqui sobre o pastor Ronaldo Lidório, quem se lembra, né? Eu cheguei aqui nesse púlpito pedindo oração por esse pastor. Ele é pastor, ele é missionário, ele é plantador de igrejas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é ligado à APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E o motivo aqui do pedido de oração pelo pastor foi que o irmão foi diagnosticado com câncer lá no ano passado, aí, enfim, já há algum tempo, e ele ia começar a fazer o tratamento. Graças a Deus está curado, segue firme, está trabalhando, graças a Deus por isso. Mas eu me lembrei dele hoje, principalmente pelo tema aqui que nós estamos tratando hoje, porque o reverendo Ronaldo, ele traz uma experiência, né, ele contou uma experiência uma vez que ficou marcada num desses encontros, né, de plantação de igrejas, num desses encontros sobre missões. Ele contou que há alguns anos ele estava com um grupo de missionários em um país ali da Ásia Central. Uma das famílias que estavam ali com eles vinha de um país vizinho, onde tinha uma forte perseguição, né, contra os cristãos. E essa família então estava quebrada, porque depois de 7 anos de muito trabalho ali naquele país, alguém se infiltrou naquele grupo, né? Passou-se por uma pessoa convertida, e ali, durante um encontro de estudo da palavra, essa pessoa se revelou como um membro da polícia secreta do país e levou todo mundo que estava ali à prisão. Ele conseguiu armar toda a tocaia ali, toda a emboscada para os cristãos, e o pastor estava contando isso então nesse encontro, né? Os missionários então foram expulsos do país, isso aconteceu. Os cristãos locais ali então foram presos, alguns desapareceram, e aí eles estavam muito tristes, né, esse casal de missionários, enfim. Logo no início do encontro, no início do seminário, eles levantaram a pergunta sobre o cumprimento da missão
né, numa região como aquela, numa situação como aquela, um país que vivia debaixo de muita opressão, né, de perseguição, enfim, com a situação toda daquela. Então, será que a missão, de fato, podia ser cumprida? Né? Então, irmãos, é inegável que nós estamos vivendo tempos hostis à pregação do Evangelho. Né? Quem se lembra do último sermão, vai se lembrar, então, do número de declarados cristãos aqui no nosso país, mas vai se lembrar também que nós comentamos que não há manifestação do fruto do Espírito em meio a essa maioria dita cristã, porque é um cenário muito difícil, né? Muitos declarados crentes aí vivem um ateísmo prático, nós falamos isso, falamos que muitas vezes ali nós vivemos no meio de pessoas que são completamente refratárias ao Evangelho, então há uma dificuldade muito grande até para se iniciar a falar, ou nós viramos alvo de deboche, sabe, deboche intencional, feito por alguns grupos de humor aí, com humor bem duvidoso, mas que estão por aí propagando esse humor em relação aos cristãos, ou o deboche que a gente vive aí no dia a dia, né, pelas pessoas que nos cercam aí. E quando a gente sai do Brasil, nós vamos para outras regiões do mundo e a gente vê cristãos sendo perseguidos, caçados, pessoas sem liberdade alguma, pessoas que vivem oprimidas, que vivem ameaçadas simplesmente por declarar a sua fé em Deus. Então, vendo tudo isso, é até comum que se instale no coração de alguns de nós a dúvida sobre o cumprimento das profecias relativas às missões. Se vai acontecer mesmo, porque os olhos humanos vão tender a decretar que diante de circunstâncias tão difíceis assim, não há como realizar missões. A gente determina muitas vezes que aquele lugar é impossível, que aquele lugar não teremos um bom alcance. E aí, essa missão não vai se cumprir. E essa visão, irmãos, é grave, porque com esse pensamento, a igreja vai se distanciando de um dos principais motivos pelos quais ela foi formada, que ela foi estabelecida. Isso é muito ruim, porque a igreja, tanto a instituição, quanto as pessoas, né, que é a igreja real, enfim, elas passam a se distrair com outras coisas, a se ocupar de outras coisas. A instituição vai começar a se preocupar com o seu patrimônio, né? A instituição vai começar a se preocupar ali com a sua tradição, vai começar a se preocupar com as suas políticas, enfim. E as pessoas? As pessoas começam também a se distrair, se ocupar de si mesmas. Elas vão tentar alimentar uma fé que vai ser um elemento para cumprir os seus desejos ou para aliviar a sua consciência. Então vai afastando ali do propósito das missões, do propósito de pregar o Evangelho, do propósito de alcançar pessoas. Então, num cenário desses, a palavra de Deus será pregada mesmo a toda criatura, né? Aquela ordem de Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, isso tem um jeito de acontecer. E aí nós encontramos na palavra uma afirmação que nos leva a caminhar com uma alta expectativa sobre o que Deus há de fazer. E uma dessas palavras maravilhosas está aqui em Mateus, no capítulo 24, verso 14, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui foi a resposta de Jesus para os discípulos. Eles perguntaram dos sinais: Senhor, né, que sinais antecederão as coisas que o Senhor está falando aí sobre o fim? Porque Jesus tinha falado a respeito do fim. E aí Jesus fala sobre vários sinais. Jesus fala sobre sinais cosmológicos. Então ele fala sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre os terremotos, né, sobre fome no mundo, epidemias. Ele fala sobre tudo isso. Ele menciona também os sinais eclesiológicos, como a perseguição, os escândalos, as falsas profecias. Se você olhar aí anteriormente, nesse mesmo capítulo 24 aqui de Mateus, você vai encontrar Jesus falando tudo isso, né? Do verso 9 até o verso 12. E aí no final, ele apresenta um sinal missiológico, um sinal da missão, que é esse verso 14, a pregação do Evangelho em todo
o mundo. E eu quero meditar com você hoje um pouco sobre o que Jesus declarou aos seus discípulos, né, a fim de que nós sejamos exortados aqui ao propósito da igreja, que nós sejamos animados ao propósito da igreja, que é pregar a palavra de Deus. Então preste atenção a essas palavras de Jesus. A primeira delas, considerando todo aqui do versículo 14, é que, preste atenção, a missão será cumprida. Você entende isso? Você entende isso? Não importa o quanto o ser humano tente bloquear, tente se desfazer, tente de alguma forma desacreditar, ou que as circunstâncias estejam pesadas, difíceis, a missão será cumprida. Isso vai acontecer, irmãos. E Jesus não apresenta uma possibilidade com isso. Ele apresenta uma certeza, é um fato, a missão será cumprida. E é por isso, irmãos, que tantas vezes que a igreja se põe a evangelizar, coisas surpreendentes acontecem, porque é sinal disso que o Senhor Jesus falou. Nós precisamos observar que no contexto do cumprimento final da evangelização aqui no mundo, Jesus afirma que o mundo vai estar em crise. Presta atenção no que ele falou, né? Se você olhar aí o versículo, nesse mesmo capítulo, 24, versículo 5º, versículo 6º, o versículo 9º, até o versículo 12, você vai encontrar um monte de coisa aí ruim. São as crises, guerra, terremoto, divisão, ódio, sabe? E a igreja vai se encontrar fragilizada pelas perseguições, pelos escândalos, pela iniquidade, ou seja, o pecado, pela falsa profecia, que vai se estabelecer e vai levar muitos, pela falta de amor. Jesus está falando que tudo isso vai atingir a igreja, vai atingir o mundo. E nesse cenário, um quadro terrível, de profunda crise, bem como fraqueza, bem como até confusão na igreja, é nesse cenário, nesse contexto caótico, que o povo de Deus vai cumprir a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Olha que coisa, né? Isso me leva a pensar, irmãos, que, sabe, toda a insatisfação que muitos vêm sentindo em relação à igreja, que muitos problemas que nós temos enfrentado, o esforço desgastante que fazemos para agregar o nosso povo, para resolver conflitos, para apaziguar corações, para tratar problemas, enfim, tantas coisas que nós temos a fazer, não são motivos para desistirmos da nossa missão. Há muita gente que desiste no meio do caminho, e estas pessoas são as que provam que Jesus estava certo quando ele pregou a parábola do semeador. Sabe? As sementes que caem no meio dos espinhos, né? Que as coisas da vida vão ali crescendo, os espinhos vão sufocando, e aí nas primeiras dificuldades as pessoas vão abandonando a fé. Então, de acordo com as palavras de Jesus, no meio do caos todo em que a igreja está envolvida ou estará envolvida, nós poderemos ver a mão de Deus que ordena a nossa vida e ordena a nossa missão e guia a nossa missão. Olha o que Jesus fala. Se você olhar aqui nesses versículos anteriores ao que nós lemos, você vai ver que Jesus fala que a igreja será perseguida, que a igreja será odiada, que a igreja será desacreditada. Mas tem muita gente que desacredita a igreja. Tem muita gente falando que a Bíblia é uma manipulação, né? Que a Bíblia é uma manipulação do Império Romano, sendo que ela já estava escrita há muito antes do Império Romano, sabe? E aí muita gente desacreditando a igreja, chega e vai tentar levar, né? Vai distrair a gente da nossa missão. A igreja vai ser odiada, a igreja vai ser perseguida, mas você quer saber de uma coisa? A igreja não vai ser fracassada. A igreja não vai ser fracassada. Porque o próprio Jesus é quem garante a sua missão. É Ele quem garante o cumprimento da sua palavra. O ambiente, irmãos, estará praticamente insuportável, mas toda a obra de Deus será cumprida. Essa afirmação vai nos levar aqui a entender que a missão vai ser cumprida pelo poder de Deus, não é pela nossa força, pelo nosso esforço, não é pela força humana, não é pelos atributos humanos, é pelos atributos de Deus, não é pela liderança dos homens, mas é pela liderança de Deus.
Tudo isso para nos mostrar, irmãos, que toda a obra pertence a Deus, que é o Senhor da igreja, para a eterna glória do Senhor e não para a exaltação da igreja. Toda missão será cumprida. Creia nisso, por mais difícil que pareça. Segundo lugar, o evangelho que vai ser pregado é o evangelho do reino. Eu não saí do versículo 14, ainda estamos lá, nas mesmas palavras. O evangelho que vai ser pregado é o evangelho do reino. Então, olha lá, você percebeu que esse reino aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? Não é um reino qualquer, é o reino de Deus. John Stott, uma vez ele afirmou que ser cristão não é simplesmente você seguir um sistema intelectual, sabe, um credo, uma fé. Não é algo comportamental que você decide para a sua vida, né? Uma ética cristã. Não é algo cerimonial também, você não se torna cristão só por causa dos cultos também. Ser cristão é seguir a Cristo. O cristianismo não é um sistema religioso, o cristianismo é uma pessoa. Ele se concentra na pessoa de Jesus, Deus encarnado, Senhor, Salvador de todo aquele que crê. Irmãos, hoje muitas pessoas assumiram um cristianismo institucional, um cristianismo filosófico, um cristianismo que vai denominar ali um grupo social. Não, cristianismo não pode ser uma instituição, irmãos. Cristianismo não pode ser um lugar, tem que ser Jesus, a pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é mais uma crença como tantas outras, é uma pessoa, e o que pregou essa pessoa é o reino de Deus. O que foi que Jesus pregou? Irmãos, Jesus pregou vida em abundância, Jesus pregou perdão para restaurar a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Jesus pregou salvação para estarmos eternamente com Deus. Jesus pregou alívio para o cansaço e para a sobrecarga da vida. Jesus pregou justiça para aqueles que foram injustiçados, fartura para aqueles que estão famintos, liberdade para aqueles que estão presos. O evangelho de Jesus é Ele mesmo cumprindo toda a sua missão. Você entende isso? É por isso que a missão vai ser cumprida. É esse o evangelho que vai ser pregado. Nós conhecemos a Cristo, irmãos, pela palavra. E nós temos que buscar Ele na palavra. Buscar fora da palavra é caminhar sem luz. Desconfia de qualquer ensino que não seja centrado na própria palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, porque Cristo sem palavra pode ser um misticismo. Cuidado. O evangelho que vai ser pregado é o evangelho do reino, e é esse que nós temos acesso aqui, graças a Deus. O evangelho que será conhecido, ele vai ser conhecido pela pregação e pelo testemunho. É mais um ponto. O evangelho que vai ser conhecido vai ser pela pregação e pelo testemunho. Jesus apresenta que há duas palavras aqui que andam de mãos dadas no Novo Testamento. A primeira delas é o querigma, que significa a pregação, né, o anúncio, a proclamação. E a segunda palavra é martyrion, que é, de fato, o testemunho. Essas palavras aparecem aqui de mãos dadas nesse texto aqui, nesse versículo 14, e defende que o evangelho do reino alcançará o mundo por meio das palavras, quando essas palavras estão associadas a uma vida de testemunho. Presta atenção nisso. Isso significa que a gente tem que falar, mas a gente também tem que viver, pregar e ter uma vida compatível com a nossa pregação, remindo o tempo porque os dias são maus. E você sabe disso. Jesus reprovou a hipocrisia dos religiosos. Nós não podemos deixar de falar, mas sabendo que a pregação sem vida não passam de palavras que muitas vezes não vão ser ouvidas. Se você olhar o capítulo anterior aqui, Mateus 23, olha aí, Mateus 23. Olha o título que está aí, né? Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus faz uma condenação aos escribas e os fariseus. Porque eles são chamados de hipócritas. Eles pregam, mas vivem uma outra vida, não a vida que eles pregam. Jesus condena aqueles que sabem da doutrina, mas não vivem a doutrina. Que pregam a palavra, mas não aplicam a palavra nos seus próprios corações. Aqueles que oram, aqueles que jejuam, mas fazem isso para ser reconhecidos entre as pessoas. Aqueles que se expõem
publicamente, mas para ser bajulado, para ser reconhecido. A esses religiosos, então, que são guiados pelo ego, pelos interesses, e não pelo evangelho de Jesus, Jesus os chama de hipócritas, sepulcros caiados, cegos, guias de cegos, insensatos, raça de víboras. O evangelho vai ser conhecido no mundo através da palavra e do testemunho. Com todos esses alertas aqui, irmãos, fica claro que nós devemos pensar em como nós proclamamos o evangelho. Porque sem vida coerente que acompanhe essa pregação não vai ser diferente de tantas outras palavras de magia, de autoajuda, de misticismo, de tudo mais. Não é uma prática transformadora. Nós temos pregado a mensagem de Jesus com a nossa vida. Nós temos pregado a palavra de Jesus com a nossa vida. O evangelho vai alcançar todo mundo e todas as nações. Quarto lugar. Olha aí. Quarta palavra, todo o mundo e todas as nações. O termo aqui para nações que é utilizado no Novo Testamento são grupos socioculturais, tá, irmãos? Não são países geograficamente divididos, tá certo? Então o evangelho vai alcançar todos os povos, todos os grupos socioculturalmente definidos ali no mundo. Irmãos, olha, pela graça de Deus, o evangelho tem se espalhado de forma incrível nessas últimas décadas, né? Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui. São 7.000 povos que ainda não foram alcançados. Você está perguntando ainda se tem gente que não ouviu falar de Jesus? Nossa, mas tem internet. Nossa, mas todo mundo tem acesso ao celular. Nossa, mas todo mundo tem acesso hoje em dia. A gente está na era da comunicação, ou como falou o pastor Marcos Wagner ontem, né, da hipercomunicação, né? Nós estamos nessa era dessa hipercomunicação. 7.000 povos que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. 3.100 não tem qualquer iniciativa evangelizadora. Está perguntando se ainda tem gente que precisa ouvir falar de Jesus? Né? A tradução da Bíblia, irmãos, tem mais de 1.800 línguas, sabe? Dialetos, então, nem se fala que ainda não tem uma porção da Bíblia no seu idioma. Aqui no Brasil, nós temos aí por volta de 100 grupos indígenas sem atuação missionária. Ainda. São dados recentes, né? Fora que temos mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 assentos sertanejos aqui por esse Brasil, mais de 2.000 comunidades quilombolas que praticamente são invisíveis, né? Quase ninguém fala. E não possui um trabalho de uma igreja cristã sequer para ajudar esse povo, para estar lá, para acompanhar esse povo. Em alguns estados, quer uma outra, né, um outro dado, em alguns estados do Brasil, menos de 2% dos surdos se declaram cristãos, porque não há pregação em Libras. Não alcançam. Um povo que está aí do nosso lado. Eles se encontram toda semana nos shoppings por aí para poder conversar. E tem outros grupos, né, enfim, que não ouviram falar de Jesus. Olha, nós temos um grande desafio, irmãos. Mas nós temos um grande desafio ainda para que isso se cumpra. E eu vou terminar dizendo as palavras finais de Jesus aqui nesse versículo. Então virá o fim. A quinta palavra de Jesus, então virá o fim. E esse fim é um fim glorioso. Ele aponta para a sua volta, para a promessa que ele mesmo fez de voltar, a segunda manifestação de Jesus nesse mundo. Vai ser um dia maravilhoso, mas vai ser um dia terrível também. Maravilhoso porque Jesus se revelará de maneira que todo olho verá. E a sua igreja será levada ao Pai. Mas também vai ser um dia terrível. Porque 2 estarão juntos e um será levado. Que 2 estarão na cama e um será levado. Não sabemos quando isso tudo vai acontecer.
E não sabemos se a vinda de Jesus ocorre imediatamente após a evangelização em todo o mundo, ou depois de algum tempo. Nós só temos uma certeza, irmãos, que é a promessa que Ele deixou para nós, que Ele voltará. Essas 5 palavras, nesse versículo 14 aqui, são um chamado para todo aquele que ama e que segue a Jesus. Um chamado para a gente se envolver com a proclamação do Evangelho, de perto, de longe, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E a fazer isso com alegria, fazer isso com expectativa, fazer isso buscando paz. E também com a profunda convicção de que a missão será cumprida, para a alegria daqueles que amam a Deus, e claro, para a glória do nosso Deus. Se você tem dúvida se a missão será cumprida, não tenha mais essa dúvida. A tua dúvida agora tem que ser: como eu posso participar? Porque isso aqui é uma certeza. Isso aqui é um fato. Como eu posso participar? Busque a Deus sempre. Busque a inspiração de Deus. Que Deus nos abençoe. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos caminhando então para o final do nosso culto. Nós vamos orar. E vamos terminar cantando o hino 282, Avante, avante, ó crentes, porque nós temos muito trabalho, nós temos muito o que fazer. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento aqui na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Hoje, especialmente para ouvir, ó Pai, aqueles testemunhos. Hoje, especialmente reunida, Senhor Deus, para saber do que se passa com os nossos irmãos ao redor do mundo. Hoje, Senhor Deus, para lembrarmos, ó Pai, que a Tua missão transcende, Senhor Deus, todas as barreiras institucionais, todas as barreiras, Senhor Deus, até em muitos sentidos, em muitas dimensões, ó Pai, para alcançar aqueles que estão, Senhor, escondidos, aqueles que estão oprimidos. Obrigado, Senhor, porque hoje aqui nós podemos, ó Pai, saber orar, e nós podemos também, Senhor Deus, inspirar o nosso coração para nos mexer, para nos movimentar, para buscar ao longo da nossa vida uma forma em que nós podemos também estar presentes na vida dos nossos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, sofrendo essa perseguição. Meu Deus, nos dá a certeza, em nome do Senhor Jesus, que toda a missão será cumprida, Pai. Que toda a Tua palavra, Senhor Deus, será cumprida, que todo o Teu propósito será cumprido, Pai. E não existe nada, Pai, que possa impedir que o Senhor realize a obra que o Senhor já prometeu, que o Senhor já instituiu, Pai. Nós queremos fazer parte de tudo isso, meu Deus. Portanto, fica conosco, Pai, caminha ao nosso lado, desperta o nosso coração, que não seja, Senhor Deus, um motivo somente para o dia de hoje, Pai, para uma causa específica em um momento desse ano, Senhor, mas que seja sempre a preocupação da Tua igreja, alcançar aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, que seja sempre, Senhor Deus, o trabalho principal e primordial da Tua igreja, Senhor, buscar aquele que está perdido e levá-lo até a Tua presença, Pai. Guia os nossos passos, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a cumprir esse propósito, para que a igreja não seja descaracterizada, meu Deus, para que nós sejamos encontrados cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém.